Então, César, a gente fez, a pergunta realmente foi o triângulo voltado para baixo, né? Sim. Então, influências vindo do alto. Agora, e a influência vindo de baixo? Sim. E aí, Triângulo voltado para cima, porque essa daí, então, é a mais recorrente, né? sim, A gente vive num mundo aí desequilibrado, energeticamente, que influencia negativamente a gente, muito, né? sim, Então, a gente está querendo ouvir a voz do coração. Acho até mais fácil a energia que vem de cima, né? A gente pode corrompê-la, botar ruído, né? Eu acho que a gente sofre uma ação mais deletéria desse triângulo com a base ao contrário, né? uhum, uhum. Quer dizer, com a base na Terra, né? Vamos dizer assim, influências até de desencarnados e vai por aí afora, É já isso. que a gente está num planeta de prova e expiação, Sim. em transformação, graças a Deus. Por quê? Esse triângulo de baixo para cima, a energia telúrica da Terra, tá? Que é o princípio do primeiro chakra, todo o desenvolvimento da consciência do bebê, né? O instinto de sobrevivência, né? O instinto de procriar, os prazeres, os desejos, que está inserido nessa consciência que a gente está aqui. Aí a gente vai para o segundo chakra, que já é elemento água. Então a gente começa a aprender a se relacionar, né? Aquilo que é meu, ou se eu vou ser uma pessoa muito rígida com a vida, ou mais flexível. Então, todas essas consciências estão sendo desenvolvidas baseado no ambiente que eu estou inserido e nos conceitos dos nossos pais. Então, assim, as nossas programações básicas, né, ela tem uma influência muito grande. E aí você chega no terceiro chakra, que é o chakra do poder, do eu. Né? É meu e eu vou conquistar, então, por isso que o elemento fogo está aqui. Então, se você não nasce, né, num ambiente, vamos dizer assim, espiritual, de mestre, que começa a te ensinar, tá, a encontrar o equilíbrio, não é negar todo o conhecimento, todas as experiências desses chakras, não. Só que a gente vive essas experiências de uma forma sem nenhuma preparação, a gente não tem nenhuma preparação, né? De um conhecimento, olha, você vai se relacionar, você vai se apaixonar, você faz isso, você faz aquilo, tudo, né, que todos nós vivenciamos, a gente vai. Mas a gente vai saber entender que aquilo ali tudo faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. Né? A criança só entende que o fogo queima tendo a experiência de botar a mão no fogo e ter a dor. Não adianta você falar. Ela vai entender que botar a mão ali na tomada, né, que não pode, ó, não pode, não sei o quê. Ela não vai entender isso. Ela precisa da experiência, de tomar um choque ali, pronto, nunca mais ela vai ter isso. Né? Você vê, né, aqui em casa, a Amanda, ela, quando foi pequena, ela foi mordida 2 vezes por cachorro. Então, até hoje, cara, se ela vê um cachorro na rua, ela passa para o outro lado, ela atravessa, ou então, por quê? Porque aquela experiência, ela gostava de brincar, e um dia o cachorro estava comendo, ela foi mexer, e ele, é o instinto, né? Acabou mordendo ela, a mão dela, porque ela não tinha noção que não podia mexer com ele na hora que ele estava comendo. E aquilo ficou gravado para ela. Então, ela hoje vê um cachorro, nossa, ela por quê? Porque a experiência ela não foi uma experiência muito agradável. Tudo isso é consciência de quê? Dessa base da pirâmide telúrica, os 3 primeiros chakras, tá? Possa ser que futuramente o chakra superior dela venha trazer essa cura, né? E aí a gente tenta facilitar. Mais para frente, ela tem um cachorrinho para ela ir criando aquela coisa toda, e ela começa a, então, criar na mente dela que ali não tem nada de tão perigoso assim. Mas se ela não tiver essa vivência de criar um cachorro, ela não vai curar isso. Ou seja, a hipnose é isso. Você substitui uma coisa traumática com algo mais prazeroso. Eu vou criar um cachorro para perder o medo. Isso é o princípio da hipnose. Eu vou colocar naquele lugar traumático algo prazeroso. Tá? Tem mentes que aceita isso. Tem outras mentes que não. Dependendo do que foi a profundidade, ela ainda vai ter um certo medo, um certo receio. Para outras pessoas, ela pode curar, ela nunca mais vai ter medo, enfim, aquela coisa toda. E tudo isso acontece o quê? Aqui, ó, nessa base aqui.
Quando a gente se apaixona, né? Eu não sei, eu acho que o primeiro amor, aquele primeiro sentimento de gostar de alguém, é muito ali na nossa adolescência, né? Sei lá, 14 anos, 12 anos, eu não sei qual foi a primeira vez que a gente teve esse sentimento, né, por uma outra pessoa. A gente estava muito aqui, ó, construindo, vivenciando e amadurecendo essas consciências. Então, não é algo que vem do superior, é algo que vem ainda da coisa telúrica, né, do eu inferior, que precisamos desenvolver esse eu inferior para que a gente possa entender, tá, como funciona, né, como é que é a engrenagem desse mundo chamado Maia, desse mundo de Matrix, dessa natureza humana. A gente precisa dessa experiência. Tá? Só que tem pessoas que vai levar a vida toda baseada nessa experiência. A maioria que está aqui começa a buscar conhecimento e aí você começa, então, a puxar e acordar a consciência do trino que vem de cima. E aí a gente vai conseguir encontrar a cura. Né? Então, a gente continua tendo prazer, instinto, fantasia, sensações, sim, mas muito consciente, sabe? E aquilo ali é momentâneo, é aquele momento, eu estou com prazer de tomar um sorvete ou comer um pudim, alguma coisa assim. Eu vou muito equilibradamente, não vou comer a bandeja toda, mas vou comer um pedaço. Pô, que legal, faz parte do processo. Isso é a sabedoria sendo colocada em prática. Né? Saber o que é, de repente, uma sensação de um sentimento. Poxa, que coisa boa encontrar você, que coisa agradável encontrar você. E se essa pessoa estiver carente? E se eu estiver carente naquele momento? Aquela sensação de encontrar uma alma gêmea, né, uma alma que eu já conheço, eu posso confundir com um sentimento, porque há uma carência em mim de eu estar sozinho. E, na realidade, aquela relação não era para ter algo a mais íntimo. Como você estava carente, aquela sensação foi a sensação de encontrar um amigo que eu não vejo há muito tempo. Ela foi confundida com um sentimento. Então, o autoconhecimento nos traz isso, né? A gente ter a capacidade de analisar o que é uma sensação e o que é um sentimento. Poxa, que sensação boa de estar aqui. E daqui a pouco passa, mas o sentimento, ele vai com você, ele continua com você. Então, todas as vezes que você fechar os olhos e se ver de novo naquele lugar, vai te trazer aquele sentimento de bem-estar. Então, isso é algo que a sua alma se conectou. Então, o que é a conexão da alma e o que é a conexão do nosso eu inferior? Isso você tem que estar muito bem estudado, tem que se conhecer muito bem, entender as suas sombras, entender as suas fraquezas, entender. Fraquezas são dependências, são carências. Então, você realmente tem. Por isso que tem aqui, ó. O homem sábio é aquele que segue o seu coração. Por quê? Através do caminho do autoconhecimento, ele não buscou o poder, ele buscou a liberdade. Se libertar dessas inconsciências, se libertar desses sentimentos que são temporários. Esse é um homem sábio. As pessoas buscam hoje o conhecimento para ter poder. Poder sobre o outro, né? Poder até sobre si mesmo. Mas ele não curou as suas sombras, ele não trabalhou as suas fraquezas. Já o homem sábio, não. Ele busca o conhecimento para se libertar da ignorância da inconsciência. Então, são caminhos totalmente diferentes. Então, tem aqueles que buscam conhecimento pela mente. Eu tenho conhecimento, eu sei manipular as pessoas, enfim, aquela coisa toda. E tem aqueles que buscam conhecimento pela alma. E aí, esse será um homem sábio. Né? Porque o primeiro trabalho, a primeira reforma, foi na sua própria vida, na sua própria existência. Espero que vocês tenham conseguido entender. Né? Deu uma acelerada aqui no processo. Ô César. Fale, Miguel. Assim, dentro até do que o Jorge colocou, né? Mas o entendimento, assim, quando você está vibrando, procura sempre vibrar mais alto, ou seja,
está na consciência mais de cima, do triângulo de cima, você corta, de alguma forma, o obsessor, né? Alguma coisa que possa bloquear a tua busca, né? Um sabotador. Então, para você estar realmente nessa consciência de ouvir o coração, ou também estar conectado com os teus mentores, você tem que estar numa vibração bem sutil, mais elevada, né? Porque se você ficar muito preso, vamos dizer, a energia do triângulo de baixo, terra-terra, aí você pode ter essas influências negativas que te sabotam, que te botam medo. E aí realmente você não escuta, você pode até escutar a voz do coração, mas aí não parte como guerreiro porque te sabotaram, né? Então, acho que foi essa, mais ou menos, também era a minha pergunta para você, colocação, e está dentro do que o Jorge falou, de estar ali naquela região mais que a maioria atua, e aí vem toda a influência negativa, a sabotagem, que não te deixa caminhar, vamos dizer, para a tua essência, para a tua missão, o teu autoconhecimento. Esse aqui é o grande problema, né? Sim, Miguel. Por isso que eu falei que ouvir a voz do coração, ele já é um trabalho para aqueles que já têm toda uma jornada. Tá? Isso não significa, né? Eu, na minha posição hoje, que eu já cheguei, não significa que as influências telúricas ainda não estão presentes. Sim, com o meu conhecimento, com a minha percepção e com a minha frequência, eu consigo neutralizar. Neutralizar. Ou seja, eu não alimento, né? Mas o tempo todo, por a gente estar aqui, nessa dimensão, dependendo do ambiente que você vive, dependendo do modelo de vida que você hoje está inserido, tá? Muitas vezes as coisas favorecem para você estar alimentando mais o triângulo de cima e muitas das vezes favorece para você estar alimentando mais o triângulo de baixo. Por isso que todo começo da jornada ela é extremamente desafiadora. Então, você precisa, de repente, daquele que já fez o caminho. A gente precisa desse formato que a gente tem aqui, que é o grupo que está aqui, né? Que toda quarta-feira está ali e se esforça para estar presente, porque tem sempre alguma coisa ali, como diz nosso irmão Frank, né? Tem sempre alguma sementezinha, que por tudo que a gente fala aqui, alguma coisa vai encaixar ali. E daqui a pouco está germinando, né? Então, essa é uma estrutura que, assim, não basta as pessoas virem fazer um retiro aqui comigo, vivenciar a experiência do retiro, porque tem que ter uma continuidade depois. Então, a sala é um processo de continuidade. Eu quero me aprofundar mais ainda. Então, já tem uns cursos. E aí a gente vai muito mais profundo ainda, né? Porque aí a gente consegue aprofundar mais isso. Então, tem todo um processo que é uma caminhada, né? E que daqui a alguns anos, você dentro dessa caminhada, né, você vai conseguir realmente ter essa leitura de uma forma muito mais clara e saber o que fazer. E aí eu acho que você consegue ouvir mais o chamado, o propósito da sua alma, né? Porque você já está limpando todos aqueles outros chamados que não era o propósito da alma, mas sim uma forma de sobrevivência, era uma programação mental, né? É todo aquele processo que a gente conhece, que quando a gente começa a olhar para as nossas sombras, a gente começa a identificar. E conforme a gente vai curando, a gente vai limpando, com o passar dos anos, a gente nem percebe, mas você vai começar a viver mais baseado naquilo que é o propósito, naquilo que é seu dado, aquilo que seu coração realmente fala para você. Vai, segue, o caminho é esse. E não importa se aqui fora, né, parece que nada vai conspirar, mas você começa ali, sabe, como aquela gotinha de água que vai batendo naquela pedra, daqui a pouco aquilo ali já está rompendo. Né? O caminho do coração não é nada assim de uma hora para outra. Não, ele é construído ao longo do tempo. Né? E aí, a estratégia do guerreiro, né? A estratégia do guerreiro. A estratégia o guerreiro é ação. Na realidade, é uma estrutura que o mestre interior cria. Você vai criar uma estrutura, você vai criar
um caminho, né? Está me fugindo aqui a palavra, né? Quando você coloca ali no papel de que forma você vai, né? Você vai estar estruturando isso e o caminho, e o guerreiro é que vai fazer esse caminho, porque o guerreiro é ação. O mestre, ele é o estrategista, né? É ele que cria ali, olha, eu montei um programa e o programa é esse aqui. Então vamos seguir. O guerreiro é que vai fazer isso, né? Que o guerreiro que é o arquétipo do guerreiro, que é o arquétipo da ação. E o caminho do guerreiro é o caminho do coração. Mas já ouvindo toda a estrutura do homem sábio que já habita nele, que ele já conquistou. Então, é mais ou menos isso a estratégia que a gente tem que estar utilizando. Mais alguém quer compartilhar? Boa noite, pessoal. Boa noite. Cheguei atrasado, ainda vou dando palpite, mas assim, eu queria comentar, César, fugindo um pouco não é fugindo do assunto, mas fugindo um pouco dessa abordagem. Mas essa questão do sagrado feminino e sagrado masculino, essa junção dos dois que compõe a chave de Salomão e tudo mais, eu vejo algumas discussões nos círculos de magia, círculos esotéricos, que assim, algumas pessoas têm observado que algumas coisas estão ficando meio que marginalizadas nos grupos esotéricos e até nos grupos de magia também. E uma dessas coisas é a questão do sagrado masculino, né? Tem se exaltado bastante o sagrado feminino e tem se marginalizado o sagrado masculino. Tem se exaltado muito a questão do ouvir o coração e tem se marginalizado um pouco o ego. E a gente sabe que o ego tem o seu papel também. E aí, o que eu queria perguntar é tipo assim, nada escapa da lei da polaridade. Então, tudo tem seu positivo e seu negativo. Tem luz e sombra até no sagrado feminino, tem luz e sombra também no sagrado masculino. Né? E aí, pegando um pouco a fala do Miguel, às vezes a gente fala assim, não, a gente tem que elevar a vibração, ajustando para o chakra coronário e tal, e aí a gente associa um pouco isso com o sagrado feminino, a questão da razão, mas às vezes você pode ter, pegando um pouco, falando besteira um pouquinho, mas assim, questão do sentimento. O sentimento ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Você pode ter o amor, você pode ter o ódio, e aí depende da frequência que você sintoniza o sentimento, e o universo enxerga sentimento. A razão, às vezes, chama você e tira você de um estado emocional ruim e negativo, né? E eu lembro de uma fala sua até numa tenda, que tinha uma pessoa, e evidentemente eu não vou falar nomes e tal, mas que era um canal maravilhoso e tudo, ela tinha essa intuição, esse sentimento exacerbado dentro dela, ela tinha uma mediunidade fantástica e tudo. E eu lembro de você falando para ela, olha, você não pode esquecer que a gente está na terceira dimensão. Então, a sua cabeça está nas nuvens, se permita voar e tudo, mas não pode esquecer de ter o pé plantado também no chão. E essa questão do caminho do centro, né? Do céu e da terra, de buscar esse equilíbrio e tudo mais. A gente encontrar esse equilíbrio do céu e da terra não há uma receita de bolo. A gente só sabe que temos que fazer esse equilíbrio. Né? Então, assim, hoje eu consegui, depois de tantos anos, trazer esse equilíbrio entre o céu e a terra. Né? A polaridade, né? Será que esse triângulo seria isso? Né? Se a gente pegar e fechar ele aqui, eu tenho aqui o símbolo do tal aqui dentro. Né? Eles se completam, como o dia e a noite. Meu lado esquerdo, Lua. Meu lado direito, Súria. Então, a própria medicina chinesa fala dessas duas correntes que se complementam. Né? O ponto de equilíbrio é você não estar muito perdido, nem muito no céu, nem muito na terra. Se você está muito no céu, você não realiza nada aqui. Vai ficar ali, sabe, viajando e... Pô, se você encarnou, porque você veio realizar alguma coisa. Há um propósito de ser realizado. Né? E você também não pode ficar muito preso, às vezes, nos planos materiais, né? Porque você esquece da conexão. E aí a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Né? Quando você fala do sagrado feminino e sagrado masculino, isso é uma percepção minha, até por pessoas, né, que fazem parte desses grupos,
São pessoas que, de repente, não estou dizendo todas, algumas têm esse processo, como a gente está fazendo aqui, de autoconhecimento. Só que eu parto do princípio que aqui vai ser trabalhado tanto o sagrado masculino quanto o sagrado feminino. Sim, para isso que tem a tenda, né, na minha jornada, tem a tenda só aqui entre as mulheres. Porque eu entendo que precisa do feminino de uma que está mais forte fortalecer o feminino da outra que está ali ainda um pouco fragilizada por alguma coisa. E depois entra só os homens, para aquele sagrado masculino que está ali inteiro, firme, possa fortalecer aquele outro que está com alguns fragmentos. E tem um momento que está todo mundo junto. Quando a tenda está todo mundo junto, a gente está fazendo esse triângulo aqui. Ó. Mas há um momento que, na jornada, só vai ter esse e só vai ter aquele. Tá? É só um processo de... Mas o ponto de equilíbrio, cada um vai ter que entender o seu e descobrir. É como eu sempre falo, eu sou um homem sagrado, mas eu também sou um homem profano, porque eu sou um homem do mundo. Né? Então, em alguns momentos, eu tenho que usar um pouco das minhas habilidades do homem da terra, até para uma questão de proteger minha família, de proteger os meus interesses num bom sentido, não no sentido de ser uma pessoa egoísta, não. Eu protejo aquilo que me pertence. Eu não quero nada que é do outro, não quero tirar nada de ninguém, porque eu conheço a lei do retorno. Mas aquilo que me pertence, eu tenho que proteger. Porque se eu deixar a porta da minha cozinha aberta, os animais vão entrar lá na minha despensa e vão comer tudo. E aí? Então, no momento que eu tranquei a porta, isso é uma proteção. Eu vou alimentar os animais de uma forma muito equilibrada e correta. E não deixar a coisa, não, deixa os bichinhos aí, sei o quê, paz e amor, aquela coisa toda. Cara, a coisa não funciona assim. Eu não tenho como descobrir um santo para cobrir o outro. Né? Isso é muito comum aí dentro do caminho, né? do caminho espiritual. Eu escuto muito essa frase. Então, você primeiro olha para você, tá? Esse primeiro olhar para você, essa questão da sua proteção. Então, depois, eu vou... Buda falou muito sobre isso, Siddhartha, né? Que ele se iluminou, e no momento que ele se iluminou, perguntaram a ele, quando você chegar no céu, você já vai para o Nirvana? Ele disse, não, quando eu chegar lá, e olhar para trás e ver que tem muitos irmãos ainda que não atingiu o Nirvana, eu volto. Eu só vou sossegar quando eu ver o último homem entrar aqui, ou a última pessoa. Ou seja, ele primeiro fez o caminho dele, conseguiu criar uma base, um entendimento, uma proteção, e depois ele começou a ensinar. Esse é o princípio do equilíbrio, né? Como eu entendo. Então, essa questão do sagrado masculino, sagrado feminino, se você está bem, está inteiro, está firme no seu propósito, esse é o sentido do sagrado masculino. Eu estou inteiro, eu estou conectado. Tá? Se a mulher está inteira, está conectada ali, está firme no seu propósito, ela está firme com o sagrado masculino, com o sagrado feminino dela. Dentro do xamanismo, isso é poder pessoal. Eu estou conectado com o meu poder, com o meu divino interno. Tá? O mesmo, as mulheres vão estar conectadas com o seu divino interno. Na Índia, chamam de Shakti. Cada tradição dá um nome. A deusa interior, né? O sagrado masculino, o sagrado feminino, que é a representação de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, quando eu escuto o meu coração, eu estou ouvindo a voz do meu sagrado masculino. O meu sagrado. Eu vou caminhar de acordo com as leis do meu sagrado, que é muito particular, baseado naquilo que eu compreendo que para mim é o correto. Então, o que para mim é correto não pode ser para o Miguel, não pode ser para o Jorge, não pode ser para o Anderson, enfim. A ideia é essa, que você não faça o correto porque alguém disse que esse é o correto. Não. Eu vou fazer o correto baseado naquilo que eu entendo. Claro que eu respeito todas as leis. Tá? Mas eu não vou ficar preso e nem ficar buscando muita opinião de outras pessoas para me tomar as minhas decisões. Uma das coisas que eu faço muito aqui é escuta seu coração. Aprenda a ouvir seu coração. Não venha me perguntar se você deve ir para a esquerda ou para a direita. Quem faz o discurso comigo, eu vou dando todas as ferramentas. Entendeu? Você já tem a capacidade de acessar o seu eu interior e lá você tem a resposta. Caminha. Vamos conversar sobre outra coisa? Sobre o processo da caminhada? Ok, vamos conversar porque aí a gente está trocando informações. Mas não venha me perguntar, né? Será que eu vou? Não, peraí, como assim? Já faz os cursos comigo, está cheio de ferramenta e ainda me vem me perguntar sobre isso?
Vai chegar uma hora que, cara, ó, vamos falar sobre outro assunto? Porque as ferramentas estão aí. Então, vamos caminhar, vamos crescer? Eu acho que é mais ou menos por aí. Alguém mais quer? Obrigado aí, Anderson, pela sua participação e sua colocação. Ajudou bastante. Cadê as meninas, cara? Hoje só está dando o sagrado masculino, só os homens que estão aí. Não. Cadê as meninas? Cadê a Dani? Cadê quem está aqui com a gente? Regina. Sônia. Quem mais está aqui? Marta. Karine está aqui com a gente. Fernanda. Vamos lá, meninas. Alguma coisa aí que vocês queiram perguntar? Ih, rapaz. Mas ninguém vai perguntar nada? Vão me deixar aqui assim? Eu vou totalmente tal. Na hora que você estava falando, eu ouvi uma voz feminina que ia te fazer uma pergunta. Ah, sim. Será que ela esqueceu ou já foi respondido? De repente foi respondido. Cadê a Dani? Cadê a Dani? Ah, a Dani não voltou. A Dani não voltou. Dani gosta de... César, tá me ouvindo? Quem é? É a Luzia. Luzia, a Luzia aí. Grande irmã Luzia. Eu tô aqui, eu não saí, não. Ah, tá aí, Dani. Ah, então, tá tão quietinho. Eu tô. É porque eu tô quieta, hoje eu tô capitando, eu tô observando. Daqui a pouco eu falo. Ela tá meditando. Luzia, eu tô capitando. Tá na rede, tá na rede preguiçosa ela. Foi eu que ia perguntar, mas foi respondido. Era um complemento mesmo, referente à razão e o coração que o colega aí expôs, né? Que um completa o outro. Esse balanço que você acabou de explicar. Obrigada, tá? Nada. E é interessante, assim, né? Existe um termo na Índia que ele chama de nó, né? Então, os 3 grandes nós. Então, é o mental, toda essa confusão mental, aquela coisa toda, que é toda a perturbação mental. Eles associam que o desequilíbrio emocional parte, né, da consciência emocional, então, nó emocional, e o do ego, né, que é na altura do umbigo. Então, os 3 grandes nós que acontece aqui, né? Esse chakra, o coração e o umbilical. E dentro das tradições nativas, né, dentro dos trabalhos de cura, são os 3 chakras que, dentro do trabalho de cura, que a gente procura trabalhar ele, procura limpá-los. Né? Então, é tudo aquilo que você cria, que chegou até você, tudo aquilo que você sente e as nossas fraquezas. Né? Então, toda fraqueza, ela está na altura do umbigo. Né? Então, toda aquela dor, aquele sentimento, né, que a gente não conseguiu perdoar, eles associam que está aqui, né, nessa área. E a visão totalmente torta, né, uma visão totalmente fragmentada, né, em relação ao mundo, está muito associado aqui. Né? Então, são os 3 grandes nós na Índia. Né? Quando a gente trabalha com terapia, a gente trabalha muito em cima essas 3 coisas. E na tenda não é diferente. Quem vem para a tenda, a gente sabe, né? Limpa bem a cabeça, no centro do peito, na altura do umbigo, né? Que é o chakra do guerreiro. Né? Então, a gente trabalha muito isso aqui dentro da tenda. Né? Alguém mais quer perguntar alguma coisa sobre isso? Eu acho que o sagrado feminino tem uma sensibilidade muito apurada, até para a questão de filhos, né? E tem uma intuição inexplicável que só pode ser a voz do coração, né? Ela percebe coisas, né? Sente coisas que vão além do físico, né? Vem principalmente ligado aos filhos, né? E é interessante, Miguel, que quando a gente, dentro das escolas de curandeiro, né,
o homem, quando ele está ali num papel de canal para ser um curandeiro, ele está, na realidade, conectado com esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui de cima. Então, por isso que a gente traz o masculino e o feminino na nossa energia, né? E quando a gente Mas, tá, ao mesmo tempo, quando a gente está nesse papel, né? Então, a gente está canalizando mais a energia do feminino. E quando a gente sai dessa posição do canal, isso, o homem, né? Ele vai, então, volta para a sua energia mais do masculino, né? A mulher, ela já tem essa sensibilidade do canal, mas dependendo da história da vida dela, ela fica muito mais masculino. Então, quando ela está muito na energia do yang, dificulta muito essa sensibilidade. Por algum motivo, ela não se permite, né? A maioria das vezes é a construção, né? Que a mulher é frágil, que a mulher é isso, aquela coisa toda. E dependendo da história de vida dela, para ela sobreviver, ela teve que trazer muita energia do yang, né? E fica muito complicado, às vezes, ela se permitir essa passagem do feminino, porque dentro das experiências que ela teve, ser feminina é ser frágil, né? Então, na psicologia, há uma coisa muito simples, né? Você vê como a mulher se veste, né? Você vê que se o vestuário dela é muito mais masculino ou feminino, inconscientemente, tá? Ela alimenta demais essa energia do yang, que em alguns momentos é necessário na vida. Como o homem, em alguns momentos, ele tem que ser mais sensível para ele poder acessar alguma coisa, tá? Já que a energia dele é mais yang. Então, muitas das vezes, esse desequilíbrio do masculino e feminino, né, ele acontece, às vezes, nas situações da vida, né? Então, o homem não se permite ser muito sensível, porque ele tem uma criação mais yang. Não, o homem não chora, o homem não é isso, aquela coisa toda. Ele vai buscar as coisas mais brutas, né? E as mulheres, às vezes, por não querer passar uma imagem que não tem nada a ver, né? Isso é uma coisa totalmente errada, de ser frágil, ela então busca mais a energia do yang, né? Então, a gente vê pela roupa, as cores das coisas que elas escolhem, aquela coisa toda, e às vezes até pelo timbre, né? Então, é muito fácil você ver uma mulher com energia de yang só pelo timbre da voz dela, né? E quando você vê um timbre muito mais feminino, já fica no inconsciente do homem, né, que aquilo ali é mais fácil de chegar até ela. E aquela que tem uma voz mais yang, o cara, nossa, eu vou chegar ali, mas eu não sei. E, de repente, por trás ali se esconde, né, uma bela pessoa, mas o timbre dela, e por tudo isso está muito inconsciente na pessoa, né, a gente faz umas leituras, quem não tem essa sensibilidade de ver o que está por trás da essência, né, a gente acaba não perdendo uma grande oportunidade. Mas fale, Dani. Então, devido a essa sensibilidade aí da parte, né, das mulheres, né, que é o sagrado feminino, eu entendo que a gente acumula muito mais coisas para dar segurança, né? Por exemplo, como muitas das vezes, né, a maioria das mulheres, vamos colocar que somos mães, algumas já avós, e aí acaba que ela às vezes deixa um pouco o lado dela do guerreiro para abdicar de algumas coisas devido a essa sensibilidade desse sagrado feminino, que ela não age com a voz do coração. Porque muitas das vezes nós agimos com a razão e ficamos um pouco distante do coração, a razão de que não, eu vou abdicar disso aqui, mas o meu coração está pedindo para eu não abdicar, mas eu sei que eu não abdicar, eu vou fazer um terceiro, um quarto, um quinto sofrer. E aí acaba que o sagrado feminino ele se anula um pouco, né? Para ceder, né? Parece que o papel do sagrado feminino a vida inteira não, você tem que ceder mais do que a parte masculina. E acaba que isso é colocado na sociedade de uma forma tão agressiva que as mulheres, muitas vezes, né, elas se anulam. Surge, né,
os equilíbrios psicológicos, as doenças da alma, como chamam, essas coisas. E eu vejo muito isso, né? Inclusive, em colegas da minha filha, na idade dela. A minha filha não, que ela tem uma cabeça um pouco mais aberta. Mas algumas adolescentes, assim, que viajam com a gente, e não porque... Não, mas é porque eu tenho... Não tem. Eu acho que não tem. Você tem que ter um equilíbrio entre a razão e o coração. Você não pode ficar nem muito tempo, né, no céu, 100% no céu e nem 100% na terra. E algumas já são criadas nesse, né, podando. Não, porque tem que ser assim, mas tem que ser assim. E isso passa, inclusive, hoje não, até as novelas. Tudo que é novelas, séries, a mulher está sempre sofrendo. A mulher está sempre sofrendo. É impressionante. E, assim, eu sempre tive um pensamento um pouco diferente. Eu falava assim, não, a mulher não tem que sofrer muito, não. Claro, você tem que ceder, mas você não tem que se anular. Eu acho que por isso, na minha vida, eu passei por várias coisas, né? Vários preconceitos, muita coisa. Porque eu cedia, muitas das vezes, mas me anular, não. E é isso que eu tenho que falar. E o que você traz é uma coisa muito complicada, porque, como eu falei aqui no começo, né, a gente não teve uma educação para entender, né, essa consciência da voz do coração, né, de você ouvir o chamado. Né? E é muito complicado porque, uma vez, um mestre meu espiritual, né, um guia, me falou assim, aprenda uma coisa, você não está aqui para agradar ninguém, ninguém está aqui para te agradar. Você está aqui para fazer o que tem que ser feito. Mas seja suave na hora de ter que colocar a verdade para as pessoas. Nossa, isso é um treinamento, né? Porque muitas das vezes é aquilo que você falou, né? Às vezes, para a gente saber o momento de você não colocar mais lenha na fogueira, aquela pessoa está fragilizada, isso é uma arte. Mas se você ficar o tempo todo cedendo, você também atrapalha a outra pessoa a crescer, sabe? A outra pessoa amadurecer. Então, tudo vai se resumir como você vai encontrar as palavras corretas sem ferir a pessoa e tentar mostrar a ela que aquilo ali, na realidade, né, o que ela quer que eu faça é para agradar e para ela não sair da zona de conforto, ou porque ela não quer crescer. Então, é uma habilidade, né, muito complicada. Então, falar a voz que vem do coração, seguir o caminho do coração, a gente não tem muita abertura, a gente não tem uma educação, né, que nos permita. A gente vai usar muito o jogo. Se eu fizer isso aqui, eu vou me dar bem, não é momento de falar, que se eu falar eu vou perder. Então, a gente fica muito nessa questão do jogo, né? Eu me lembro uma situação uma vez, a Amanda pequena, aquela coisa toda, e aí uma vez a gente chegou lá na casa dos meus sogros, tá? E a Amanda foi, falou com a avó, aquela coisa toda, falou com a tia, mas ela não foi na direção do avô, né? E aí, você não vai lá falar com ele, né? Aquela coisa toda. Não quero, não sei o quê. Mas vai lá falar com o seu avô, aquela coisa toda. Ela era menorzinha, e ela, não quero, não estou afim, aquela coisa toda. Mas quando você quer bala, quando você quer não sei o quê, tu quer pedir dinheiro, você vai lá, aquela coisa toda. Ela, então eu vou. Convenceram ela a ir, porque ele é a pessoa... Então, naquele momento, aquele sentimento, por alguma coisa que ela viu nele energeticamente, ela não queria abraçar. Mas aí alguém chegou para ela e trouxe todas essas colocações. Aí, para ela agradar, ela foi e deu o abraço. E assim, aquilo parece